Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Estamos atendendo à extinção de um sistema de crenças obsoleto. Caros amigos, vemos que muitos de vocês ficaram preocupados, confusos e até desanimados com a situação do mundo de hoje, mas lembre-se de que você está testemunhando o desaparecimento de um sistema de crenças ultrapassado, que até agora foi muito útil para aqueles que se beneficiam da raiva, medo e batalha. Eles temem e resistem a qualquer mudança nas expressões de dualidade e separação que os sustentaram por tanto tempo e por isso intensificam seus esforços para manter o status quo. Medo, raiva e dor criam uma fonte de energia para aqueles que, por opção, não conseguem acessar as energias da luz dentro de si. Tendo escolhido se desligar das energias dimensionais superiores, eles então promovem e usam a energia criada pelo medo e sofrimento dos outros. Isso é o que está por trás das práticas obscuras sobre as quais você, às vezes, lê ou ouve falar. Preste atenção a tudo que você vê e ouve nestes tempos energeticamente poderosos. Reconhecer imediatamente e, depois, traduzir as aparências em realidade, bem como reconhecer a verdadeira natureza de todos os envolvidos. Quando a maioria consegue manter seu alto nível de energia, aqueles dependentes das energias mais densas são forçados a mudar ou sair. Não estamos dizendo para enterrar a cabeça na areia e gritar: Deus é tudo. Esse jovem desaparecendo, esse acidente, essa energia negativa não é real. Dizemos que quando você vê essas coisas, segue amorosamente quaisquer passos humanos, para os quais é guiado intuitivamente, sabendo que está testemunhando manifestações de consciência de dualidade, separação e não realidades espirituais. Vocês que estão despertos, estão criando as mudanças que o mundo espera há muito tempo. Você está na Terra, neste momento, para ajudar no nascimento de uma nova e mais elevada consciência coletiva. No passado, outros planetas também passaram pelo processo de ascensão que a Terra vive atualmente e, por isso, seus habitantes entendem o que os humanos estão passando e tentam dar-lhes toda a ajuda possível. Porque a Terra é de livre-arbítrio, o planeta evoluiu em termos galácticos e os mestres ascensos não têm permissão para fazer o trabalho por vocês. Se o fizessem, não facilitariam o aprendizado de ninguém, como os chamados pais helicópteros que pairam, protegem e direcionam seus filhos a ponto de bloquear as experiências necessárias para seu crescimento e aprendizado. Aqueles nos planetas evoluídos têm muito a compartilhar, tecnologicamente e espiritualmente, mas devem se conter como observadores, até que a humanidade esteja pronta para aceitá-los como seres humanos, em vez de inimigos do mal. Há quem simplesmente espere com esperança que uma frota de naves galácticas se infiltre e salve o mundo. Mas isso não pode acontecer, pois a livre escolha do homem deve ser respeitada. Somente os povos da Terra podem realizar as mudanças que esperam e pelas quais rezam. Vocês são os criadores, formados a partir de uma energia criativa individualizada. A razão pela qual desaconselhamos assistir ou ouvir as notícias é que, se uma pessoa não consegue ficar centrada e alerta, é muito fácil cair de volta no velho e familiar ao tentar ir além. Estresse, tristeza, raiva e medo alimentam e sustentam o falso, porque vocês são criadores. Se você ainda não o fez, definitivamente pare de esperar que alguém o salve fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. Esse trabalho é só seu. É bom usar soluções 3D ao longo do caminho, mas qualquer estudante sério da verdade deve eventualmente perceber que tudo se origina de dentro com base em seu estado de consciência. A falsa ideologia da maioria das religiões organizadas é baseada no princípio de que um intermediário, santo, mestre ascenso, guru, padre, xamã, ancestral ou mesmo padre, ou pastor local, é necessário para você, um humilde pecador, acessar Deus de forma significativa, um Deus separado de você. A atividade de resgate de almas é uma fonte de renda para as igrejas que as mantêm vivas e necessárias na mente daqueles que ainda não perceberam que Deus está totalmente presente dentro delas e não em um prédio, uma organização ou pessoa santa. A ideia de precisar ser salvo nada mais é do que promover falsas crenças de separação.
Tudo o que é necessário para acessar Deus já existe dentro de cada indivíduo, porque uma pessoa nunca pode ser separada daquilo que ela é, quer ela saiba ou não. É assim. A evolução é o processo de despertar para níveis mais elevados de realidade, global e individualmente. Geralmente começa com uma consciência intelectual de certas verdades, como uma ideia interessante que cresce e se desenvolve ao longo de muitas jornadas paralelas pela vida para eventualmente se tornar um estado de consciência alcançado. O processo de despertar, para a maioria das pessoas, começa com um sentimento geral de insatisfação e cansaço, com quase todos os conceitos tridimensionais. Isso vem de ter vivido e experimentado a dualidade e a separação por tempo suficiente para finalmente chegar a um estado de consciência que não proporciona nenhuma satisfação real, mesmo com a boa humanidade. Esses sentimentos continuam e até se intensificam quando o indivíduo tenta mudar as coisas usando vários métodos 3D ou mesmo, em casos extremos, perdendo a própria vida. Com o tempo, a maioria das pessoas chega a esse ponto. Tem que haver uma maneira melhor e a pessoa se torna receptiva e aberta a formas mais elevadas de entender a realidade. Todos vocês tiveram experiências semelhantes nesta vida ou em outra, caso contrário, não poderiam entender tais mensagens. Talvez você, ou outras pessoas que você conhece, agora estejam tendo experiências como esta. Depois de entender o que está acontecendo, é mais fácil deixar ir e permitir o processo. Chegou a hora em que todos os que conhecem a verdade intelectualmente devem começar a praticar, abraçar e permitir que ela nasça em um estado vivo de consciência, em vez de continuar a ver a verdade como conhecimento intelectual que vale a pena debater e discutir. Para alguns, isso significa remover a confiança e o poder que deram a certas práticas, caminhos ou ferramentas que os ajudaram a chegar onde estão agora. Exemplo: os cristais contêm maravilhosas energias de alta ressonância. Essas energias têm sido usadas há séculos para ajudar a humanidade de diferentes maneiras, mas você nunca deve esquecer que os cristais não oferecem algo que você ainda não possui. A energia cristalina se alinha e intensifica as energias já presentes dentro de você. Quando você confia neles ou em qualquer coisa fora de você para se enriquecer, curar seu corpo, ou trazer amor romântico, você está se entregando à adoração de ídolos. Aqueles que ainda vivem plenamente na terceira dimensão, podem e frequentemente alcançam o que buscam de fora de conceitos e crenças materiais, à medida que manifestam o estado de consciência que alcançaram. No entanto, para aqueles de vocês que estão despertos e vivendo em um nível mais evoluído, descobrirão que esses mesmos métodos 3D não funcionam mais como antes, pois não estão mais alinhados com eles. Você é espiritualmente evoluído o suficiente para ir além de experimentar os altos e baixos da consciência da dualidade. Comece a aceitar e entender que você não está mais na consciência tridimensional. Você está aprendendo a trazer mudanças de um nível superior, um nível que não é resultado dos múltiplos opostos que vêm com tantas manifestações e realizações estritamente 3D. Não compare e veja como fracasso aquelas vidas tridimensionais que parecem alcançar facilmente os objetivos que você também gostaria de ter, e o faça com muito pouco esforço. Eles conseguem isso usando métodos e manipulações tridimensionais. A consciência pura sempre se expressará da mesma maneira, enquanto uma consciência de dualidade e separação se expressará como bom um dia e seu oposto no dia seguinte. Como estudantes evoluídos da verdade, vocês buscam aquele estado de consciência da realidade onde os opostos não existem. As tradições e as ferramentas que as acompanham foram e continuam sendo uma parte importante da maioria das jornadas espirituais e serviram à humanidade ao longo dos tempos, ajudando os buscadores a novos níveis de compreensão. No entanto, a dependência deles deve terminar quando o aluno, na verdade, estiver espiritualmente pronto para transferir conscientemente o poder de fora para dentro. Seja a mudança que você quer ver. Nós somos o Grupo Arcturiano. Fonte: Marilene Rafaeli. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e